Olá, graça e paz. Vamos estudar o Salmo 37 hoje. No encontro anterior estudamos o Salmo 36. E Davi faz uma comparação entre o homem, o iníquo, o homem perverso, caído em pecado, e a pessoa maravilhosa de Deus. Normalmente nas nossas lutas diárias nós precisamos de apoio e precisamos de uma filosofia de vida, uma sabedoria, e temos que decidir em que nós vamos apoiar. E Davi demonstra para nós que as fontes, aquilo que o homem produz, não são confiáveis, mas Deus pode ser o nosso alicerce confiável e se confiarmos nele, teremos sucesso em nossa vida. No Salmo 37, então, Davi continua de uma certa forma falando sobre isso. E ele vai falar que na nossa trajetória de vida, nós vamos ter situações, nós vamos enfrentar situações revoltantes. O que nós já estudamos sobre a história de Davi nos Salmos de peregrinação e nos Salmos até esse capítulo 37, nós percebemos que Davi, o que não faltou na sua vida foram lutas. E muitos desses salmos, eles retratam, apontam para a vida de Jesus também. São salmos proféticos a respeito de Jesus. E Jesus, enquanto esteve aqui como justo, perfeito homem, plenamente em comunhão com Deus, o que não faltou para ele foi situações revoltantes. Então Davi vai nos aconselhar, isto é, como nós podemos proteger o coração. E o conselho básico de Davi, então do que é o homem, o que o homem produz e quem é Deus, é esse apelo que ele faz no versículo 3 do capítulo 37. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Então a tese desse salmo hoje poderia ser a seguinte: como nós podemos proteger nosso coração diante de situações revoltantes? O apóstolo Paulo, numa de suas cartas a Timóteo, ele fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, sem nenhuma afeição, desrespeitando pais e mães, desrespeitando autoridades, orgulhosos, jactanciosos, valorizam a si próprio. Então nós estamos percebendo que cada dia mais esse texto de Paulo, que já era contundente na sua época, está sendo muito mais realizado nos nossos dias. E quando a gente imagina que já chegou ao fundo do poço, percebemos que esse poço da depravação humana é muito fundo. Parece que não tem fim. Então hoje nós vamos olhar o capítulo 37, não vamos usar todos os versículos, mas nós vamos olhar com esse prisma, com essa direção de como nós podemos proteger nosso coração diante de situações revoltantes. Várias vezes Davi já nos alertou em outros salmos que ele teve amigos que fizeram maus aconselhamentos para ele teve o seu próprio filho, ele teve o próprio rei que ele ajudou muito no reino, em conquistar batalhas para o reino, o rei Saul, e eles se tornaram inimigos de Davi, humilhando Davi, perseguindo Davi, fazendo um golpe de estado. Então Davi teve sentimentos, teve situações revoltantes, e em todos esses momentos Davi se achegou a Deus, confiou em Deus. E a oração de Davi é para que Deus o protegesse. E essa proteção especial que Davi pede para Deus é para que Davi não reagisse da mesma forma que essas pessoas que estavam criando essas situações revoltantes. Para que Davi não colocasse para fora a depravação do seu coração, para que Deus cuidasse do seu coração. E ele chegasse um dia diante de Deus, não ser condenado, não ser reprovado, porque agiu e reagiu da forma correta. Situações revoltantes normalmente tendem a provocar isso em nós. Pessoas que nos atacam, elas negam as nossas ideias, as nossas verdades, tentam nos tornar mentirosos e gritam e esperneiam,
tentando provocar em nós reações negativas. E quando expelimos o nosso coração, então aí somos um prato cheio para eles então nos condenarem e provocarem o nosso fracasso. Então a oração de Davi em vários salmos é para que Deus protegesse dele não ser da mesma laia, não se tornasse da mesma laia dessas pessoas. E situações revoltantes, elas são um grande perigo, porque elas podem produzir sentimentos ruins e que trazem grande prejuízo para nós. Que situações revoltantes encontramos nesse salmo? Por exemplo, a felicidade e prosperidade dos perversos através da maldade, do egoísmo, da crueldade, da injustiça e de ganhos ilícitos. Então, algumas vezes nós estamos diante de perversos que estão felizes, estão prósperos, porque através da maldade, egoísmo, corrupção, crueldade, injustiça e ganhos ilícitos, eles curtem a vida, aparentemente, que nós até desejamos. Mas eles conseguem ter e têm sucesso através desses critérios negativos. Enquanto isso, os justos sofrem e desfrutam de injustiças, tristezas, calamidades, julgamentos, tramas, ameaças, calote, ataques e muito mais. Então, tanto aquilo que os perversos fazem com a vida deles ou também contra nós, e aquilo que nós enfrentamos, muitas vezes são situações extremamente revoltantes. E aí, então, como que eu posso guardar o meu coração? É isso que nós vamos encontrar em todos os versículos desse salmo. O comportamento dos perversos e as lutas que os justos enfrentam por causa dos perversos. Então, o que Davi vai falar aqui? Ele vai colocar o comportamento do perverso, as lutas do justo, daquele que teme a Deus, daquele que confiou em Deus a sua vida, e vai mostrar como Deus reage a esses tipos de comportamento do justo e do perverso. Vamos estudar esse salmo? E vamos descobrir então que ações nós podemos ter para evitar que o nosso coração caia nessa armadilha de produzir sentimentos ruins, negativos, que não glorifiquem a Deus e que tragam grande prejuízo. Então, diante de situações revoltantes, primeiro, confie no Senhor e não inveje os ímpios. Essa é a maior tentação. Muitas vezes até questionamos Deus, por que o justo sofre? Por que o ímpio prospera? E aí, olha só o que Davi começa dizendo em alguns versículos. Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Não tenha inveja, pois como o capim logo secarão, e como a grama verde logo murcharão. A razão para nós não termos inveja, ou se nos preocuparmos, ou ficarmos pensando por que acontece isso com eles, ou tentarmos usar as mesmas estratégias que eles têm para ter essa felicidade aparente, Davi fala, não faça isso. Por quê? Eles sumirão. O mal existe no mundo desde o princípio da queda do homem. Mas aquele que pratica o mal, ele tem um tempo pequeno de desfrute dos resultados da sua maldade. Ele some, desaparece. E Davi fala assim, a razão é que ele é como uma névoa, vai embora rápido. Mas você que teme a Deus, confie no Senhor e faça o bem. Não somente confiar no Senhor, mas procure fazer o bem. E você viverá seguro na terra e prosperará. A ideia aqui não é ser rico, ter tudo de bom. A ideia aqui a prosperidade, é estar contente com aquilo que você tem e saber que aquilo que você fez está relacionado à eternidade. Aquilo que vai ser colhido até na eternidade. E que ninguém pode tirar de você, ninguém pode roubar de você.
pois é Deus que garante essa herança. Estará seguro na terra, a ideia aqui não é somente no planeta Terra, mas como Davi está dirigindo a nação de Israel, é você viver um comportamento em que a presença de Deus não vai ser retirada de você. Deus tinha feito aliança com a nação de Israel. E Deus prometeu muitas bênçãos para o povo da nação de Israel. E deu as alianças, o sustento, a colheita, a lei, a forma de cultuar a Deus. Tanta coisa boa deu o tabernáculo para eles verem a manifestação de Deus ali com ele. Mas uma grande ameaça Deus dava para a nação de Israel. Se eles desobedecerem, além de perderem essas bênçãos, eles seriam tirados da terra. A terra palestina que foi prometida para Abraão. A ideia ali para a nação de Israel, de saírem da terra, não era somente sair da Palestina e ter que ir para um outro lugar. Talvez até um outro lugar até melhor. Mas a ideia é sair da presença de Deus, sair do lugar aonde Deus se manifestava e tinha comunhão, e Deus era adorado, e eles podiam sacrificar, eles podiam orar, aprender da palavra de Deus. Era perder esse privilégio. Então, quando Davi escreve assim, confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Mesmo que inimigos tentam atrapalhar a sua vida de adoração, a sua vida de comunhão, Deus vai garantir isso. E você irá mergulhar na eternidade nesse processo de adorar a Deus agora, no futuro, com toda a liberdade, em santidade, em ousadia perante Deus. O que Deus garante para nós é uma prosperidade de estar na sua presença, e ninguém pode roubar de nós a comunhão que nós temos com Ele. Então, quando confiamos no Senhor e fazemos o bem, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Agora, os ímpios murcharão, secarão, serão como capim. Tem um momento de glória, de boniteza, de beleza, de vigor, mas acaba. E não sobra mais nada. E mergulham para a eternidade com um grande prejuízo. Então Davi fala, busque no Senhor a sua alegria. E aqui talvez a gente pode pensar na questão da adoração. Quando nós confiamos no Senhor, na nossa comunhão com Deus em adoração, torna a nossa vida plena, cheia, transbordante de alegria. É uma vida que começa e vive o dia todo e a noite toda em adoração. Então a alegria do Senhor se torna a nossa força. E Ele lhe dará os desejos do seu coração. Aqui é muito perigoso esse texto. Porque dá a ideia de que se eu agrado a Deus, eu posso fazer tudo que está no meu coração. Não. Quando eu busco no Senhor a sua alegria, o meu coração é transformado. Então todos os meus desejos serão exatamente aqueles desejos que Deus deseja para mim, que Deus espera que eu viva. Então aí eu me sinto que eu quero alguma coisa e aquilo acontece. Por quê? É exatamente aquilo que Deus quer. As minhas orações são respondidas porque elas não são voltadas para o meu prazer somente, mas para a minha comunhão, a minha glória, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a coisa mais preciosa e valorosa é quando eu vivo essa confiança, essa intimidade, essa comunhão com Deus, e eu percebo que a minha vida, ela é um retrato dos desejos de Deus. E Davi continua então, confie no Senhor e não inveje os inimigos. Então entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e ele ajudará, e o mais ele fará. Então, como no salmo anterior, eu tenho que decidir. Será que vale a pena ter inveja dos perversos? Ou confiar no Senhor? Então, para proteger o meu coração das situações revoltantes, a primeira coisa é confiar no Senhor e não desejar, não ter inveja, não querer aquilo que os justos têm, porque é passageiro, é temporal. É real, tem o seu vigor, tem o seu brilho, mas perece.
enquanto no Senhor não somente eu tenho uma vida de alegria aqui, mas ela vai mergulhar numa vida transbordante e eterna. Segundo critério para nós protegermos o nosso coração é aquietar-se. Situações revoltantes mexem conosco, nos deixam, perturbam a nossa alma, perturbam a nossa mente, nos deixam inquietos, nós não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos dormir direito, nós não conseguimos planejar a nossa vida financeira, então toda a nossa vida começa a ficar em desordem. Então situações revoltantes, elas precisam que nós nos aquietemos para proteger o nosso coração. Não somente nos aquietar, mas também abandonar a ira. Veja o que Davi fala nesses versículos. Aquiete-se. Mas não como um covarde. Não, aquiete-se na presença do Senhor. Vai a Ele e acalma o coração. Aquele desejo de ver pessoas, quando vemos pessoas nos perseguindo, nos fazendo mal e nos provocando, de irarmos contra ela, de tomarmos alguma providência, de sairmos para tirarmos satisfação, Davi fala assim, aquieta. Mas diante do Senhor, então leva a Ele lá no seu quarto em oração. Louve a Ele. Recorde as bênçãos, recorde o cuidado. Renove a sua confiança, confie nele e agora aquiete-se diante dele. Davi então vai dar algumas sugestões de como que isso significa. Ele fala, aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não saia correndo, não seja rápido no falar, não seja rápido no pronunciar ou tomar qualquer atitude. Não se preocupe com o perverso que prospera. Realidade. Nem se aborreça com seus planos maldosos. Não se aborrecer com os planos maldosos. Como é difícil. Por isso que o primeiro passo é aquietar. Nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixe a ira de lado. Não irai-vos. Não se enfureça. Não perca a calma. Porque isso só lhe trará prejuízo. A razão que Davi fala aqui de nós controlarmos e protegermos o nosso coração, aquietando-se e abandonando a ira, é que vai trazer prejuízo para nós. A nossa ideia de nos enfurecermos, de nos irarmos, de tirarmos satisfação e revidarmos com o mal, parece que nós estamos fazendo justiça, mas Davi levanta a questão, isso lhe trará prejuízo. Porque nós vamos ser iguais a eles e nós não temos controle sobre as consequências derivadas. Nós temos controle sobre as nossas ações, podemos até ter controle das nossas ações no momento de ira, mas nós não temos controle da reação que essas pessoas vão ter. E o propósito deles é nos derrubar em terra. Porque Davi fala o seguinte, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Por que eu devo me aquietar e delegar para Deus toda a vingança? E eu tenho que entregar. Então aquietar é, Senhor, olha a situação, eu não quero ser iguais a eles. Então, Senhor, eu entrego essa minha ira, essa minha revolta, esse meu direito, eu entrego nas suas mãos. Isso é agir com mansidão. É quando eu entrego os meus direitos, justos direitos, nas mãos do Senhor e espero nele, confio nele, que ele vai cuidar. E Davi fala, pois os perversos serão destruídos. Por quem? Pelo próprio Deus. Mas os que confiam, os mansos, confiam no Senhor, possuirão a terra. Novamente aquela ideia, não vão ser retirados da terra, não vão ser retirados do lugar aonde temos intimidade e adoração. O vínculo com Deus não vai ser desfeito. Nós temos um laço, uma aliança com Deus. A partir do momento que nós confiamos nele e abrimos mão dos nossos direitos, se tornarmos iguais aos ímpios, então perdemos essa comunhão. Apesar de termos o Estado, nós perdemos a comunhão e Deus muitas vezes retira do lugar de adoração. Por isso que muitas vezes pessoas que não têm controle, mesmo sendo salvos e crentes, mas não se aquietam, não confiam no Senhor,
querem buscar os seus direitos, elas enfraquecem na sua vida espiritual de comunhão e de serviço com Deus. Não tem paz, não tem alegria, não tem a sinceridade, não tem a singeleza. Estão sempre perturbados e agonizados, tristes, revoltados, porque estão sempre lutando pelos seus direitos. E isso nunca acaba. Terceiro padrão aqui que Davi fala, para nós protegermos nosso coração em situações revoltantes, é contentar-se e evitar a ganância. Olha o que Davi fala: melhor ser justo e ter pouco que ser perverso e rico. Como a riqueza nos atrai. O Paulo, quando escreve, ele fala que o amor ao dinheiro é a razão de todos os males, é a base de todos os males. O dinheiro não é o mal, é a base de todos os males, mas esse amor ao dinheiro. Então, quando os ricos prosperam e a propaganda, a mídia mostram para nós como é bom viver esse estilo de vida, comendo, viajando, prazeres, roupas, casas, carro, como é bom essa vida de celebridade. Muitas vezes pessoas vendem a alma para ter isso. E Davi fala: melhor é ser justo e ter pouco que ser perverso e rico. Como assim? O rico tem uma vida melhor do que aquela pessoa que tem pouco. Mas Davi fala que é melhor ser justo e ter pouco que ser perverso e rico. Por quê? Porque Davi fala: pois a força dos perversos será despedaçada. Toda essa base de confiança, a estrutura, os aliados, as riquezas, as posses, a educação, os aliados que essa pessoa tem, tudo, toda a força deles, toda a confiança que eles têm nos bens materiais será despedaçado. Ele é queimado, desaparecerá. Será coberto por areia. Mas o Senhor sustenta os justos. A cada dia o Senhor cuida dos íntegros. Eles receberão uma herança que dura para sempre. Olha as razões que Davi dá aqui, porque é melhor ser justo e ter pouco que ser perverso e rico. Porque o Senhor cuida, o Senhor vai dar uma herança que vai durar para sempre, enquanto a herança dos ricos ela perece. E ela pode ser desfrutada somente enquanto eles estiverem em vida. E muitas vezes alguns têm tanto dinheiro, mas quando vem a velhice não conseguem desfrutar. Então são poucos anos em que eles desfrutam daquilo que parece ser bom na vida. E Davi fala que tanto o justo como o perverso sobrevirá calamidade, dificuldade, o final dos tempos. A ideia talvez da morte aqui, ou a vinda do Senhor, ou tribulação. Em tempos de calamidade, não serão envergonhados. Os justos não serão envergonhados. No dia em que Deus vai trazer o julgamento sobre a humanidade, o justo não será envergonhado, porque ele crê, ele se arrepende, ele deposita a confiança em Deus. Mesmo em dias de fome, terão mais do que o suficiente, pois Deus cuida a cada dia dos íntegros. Que Davi fala: contente-se e não seja ganancioso, não queira ter lucros ilícitos, não crie atalhos, não concentre a sua vida em ter mais, e pensando que somente quando tiver mais é que você será feliz. Contente-se agora com o que você tem. Trabalhe, busque ter um bom salário, um bom trabalho, busque crescer, mas reconheça o Senhor e faça de tudo isso como um propósito para você servir ao Senhor e não armazenar coisas para a sua vida. Uma das parábolas, Jesus falou que um certo homem rico construiu armazéns e encheu de bens, e esse homem diz para si mesmo: descansa minha alma nessas coisas. E Deus fala para esse homem: louco,
hoje te pedirão a tua alma. E o que tens para entregar? Esses bens, tudo da nossa riqueza vai ficar aqui. E é muito triste quando pessoas gastam toda a energia em buscar ter mais e não conseguem nem ter tempo para desfrutar dessas riquezas. Mas quando nós nos contentamos com Deus, mesmo no pouco, e lutando para dar condições melhores para a nossa família, mas Deus sendo a nossa prioridade, não sermos gananciosos, não buscarmos atalhos, não fazermos de tudo para ter mais, com corrupção, com ilegalidade. Davi fala que o terceiro item para protegermos nosso coração é contentar-se em Deus. Mantermos a nossa justiça, a nossa integridade e não sermos gananciosos. O quarto critério para protegermos o nosso coração diante de situações revoltantes é que nós, além de, mesmo com o pouco, se alegrar ao Senhor, e mesmo com o pouco, sermos generosos e não avarento, não reter, não querer só para si, ou usar as pessoas para ganhar mais dinheiro. Olha o que Davi fala: o perverso toma emprestado e nunca paga. A ideia aqui é que o perverso, ele usa as pessoas para sua riqueza, e ele se torna injusto, ele usa de forma injusta e não se preocupa que ele vai ter que prestar contas, não se preocupa com o prejuízo que ele está causando para as pessoas. Ele empresta e não se preocupa em pagar, nem dá satisfação. Algumas vezes você empresta o dinheiro com a certeza que você vai pagar e acontece algum problema e é necessário você dar satisfação, renegociar a dívida. Mas o perverso não, ele engana a pessoa, ele pega o dinheiro de alguém e não se preocupa em pagar. Azar dele, eu vou desfrutar da minha vida, eu vou curtir a minha vida. Ele usa as pessoas para o seu próprio bem e não se preocupa em prestar contas com ninguém. E olha só o que Davi fala: o perverso toma emprestado e nunca paga, é um grande caloteiro, mas o justo dá com generosidade. Algumas vezes a gente até pensa, né? E Jesus, um dos exemplos de Jesus, é que quando um certo dia ele estava no templo e as pessoas faziam uma fila e levantavam a sua oferta e falavam o quanto que estavam dando, e ali os levitas, sacerdotes, ali anotavam, os secretários ali anotavam quanto que a pessoa estava dando. E eles faziam aquilo para as pessoas notarem as suas ofertas. E de repente chegou uma mulher toda, talvez envergonhada, e colocou ali algumas poucas moedas, mas Jesus falou: olha, ela deu tudo. Algumas vezes nós pensamos que por não termos recursos, então não temos condições de dar. E aí pensamos: se Deus me abençoar e eu for rico, então aí eu vou dar tanto, vou dar 20%, 30% para a igreja. A pobreza é uma grande tentação para nós não sermos generosos, não servimos a Deus com nossas finanças de forma igualitária, de forma proporcional. Mas a tentação de querer ser rico e pensar que quando tivermos recursos, vamos adorar a Deus proporcionalmente, é maior. O nosso coração é tão enganoso. Ele vai sofrer muito mais ainda quando nós tivermos recursos e aí tivermos que pensar na proporcionalidade. Nós não vamos querer, nós vamos resistir. Vai ser uma luta. Eu conheço poucas pessoas que venceram essa luta de contribuir com Deus de forma proporcional com os recursos que tem. Então, tentar negociar com Deus para Ele te tornar muito mais próspero, com a ideia de que você aí então terá condições para servir e contribuir generosamente, é um grande perigo, é um grande erro. A partir do momento que com o pouquinho eu contribuo generosamente e proporcionalmente, e eu sou fiel no pouco, então quando eu sou fiel no pouco, Deus vai aumentando esse pouco, porque eu terei condições de ser fiel no muito. A proporcionalidade, a gratidão a Deus me faz generoso.
Então Davi fala, o perverso toma emprestado e nunca paga, o coração dele não deixa isso, mas o justo dá com generosidade. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, isto é, estarão em intimidade com o Senhor. Deus vai fincar eles no lugar de adoração, mas aqueles a quem amaldiçoa serão destruídos, Deus não quer nem ver por perto. E Davi usa um dos versículos que a gente conhece bastante também. Davi vai escrever aqui, fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. Isto é, aquela pessoa que teme ao Deus e convive com Deus, está do lado de Deus, Deus o sustenta. O justo é generoso e empresta de boa vontade. Ele quer investir no reino. E olha uma coisa, o legado do justo. E os seus filhos são uma bênção. Isto é, o justo consegue transmitir para o filho esse caráter de generosidade. E os seus filhos e netos, bisnetos, serão uma bênção para a sociedade. Serão aqueles que não vão tirar da sociedade, para a sociedade o sustentar na prisão, em socorro, em seguros e tudo mais. Mas eles é que vão sustentar a sociedade com a generosidade, com a bondade, com o altruísmo. São pessoas que abençoam outras pessoas, que investem em vidas. Então o justo produz filhos, um legado de bênção. Então, no momento de situações revoltantes, não seja avarento. Continue sendo generoso. Procure ser generoso. Deus estará do seu lado. Ele te sustentará e Ele redobrará, triplicará a sua alegria e o seu cuidado para com você. O último, então, conselho para nós protegermos o nosso coração é que nos momentos de situações revoltantes nós queremos usar a nossa língua para maldizer as pessoas. E Davi fala aqui, nesses momentos de situações revoltantes, seja encorajador e não malicioso. A ideia de malicioso não é somente palavras ruins ou a ideia de moralmente sexuais. Não, a ideia é que malicioso é um coração governado pelo mal. Tudo aquilo que faz visa praticar o mal, visa o mal contra a pessoa. Então, na situação revoltante, seja encorajador. Tenta ajudar as pessoas com as suas palavras, com seus conselhos. E evite, então, palavras que sejam maliciosas, que sejam ruins, que sejam maldizentes. Olha o que Davi fala. Afasta-se do mal e faça o bem. Evite usar a sua palavra com ideias erradas e ruins. E faça o bem. E você viverá na terra para sempre. Perceba quantas vezes Davi está usando a ideia da terra, isto é, você permanecerá em comunhão com Deus. Não tem algo mais precioso. Nós podemos ser expulsos, cancelados, anulados, rejeitados pela nossa sociedade vil, maldosa, mas nós estaremos ligados com Deus. É isso que importa. O lugar de adoração, nós nunca seremos expulsos. Deus nunca vai nos afastar, porque Ele conhece, Ele sabe o nosso sofrimento, sabe as nossas lutas, Ele se torna o nosso abrigo, o nosso escudo, o nosso tesouro, a nossa comunhão. O justo oferece conselhos sábios e ensina o que é certo. Então, no momento de situações revoltantes, as pessoas estão perdidas e não sabem o que fazer, estão revoltadas, querem tomar uma ação. Então, o justo ele é capacitado por Deus para orientar e guiar essas pessoas a não cometer erros que podem prejudicar, podem trazer prejuízo. Então, o justo ele lidera as pessoas para que tenham conselhos sábios. Ele dá conselhos sábios e ensina o que é certo e o que é errado. E por causa disso, como que ele faz isso? Por que ele faz isso? Porque ele guarda no coração a lei de Deus. Por isso os seus passos são firmes. Algumas vezes nós pensamos que certas reações são necessárias, mas nós estamos agindo guiados pelo nosso coração.
então os nossos passos não são firmes, nós praticamos ações em que os nossos passos se escorregam, torcemos o tornozelo. Davi continua: o perverso fica à espreita do justo e procura matá-lo. Essa é a realidade da nossa vida. Constantemente, pessoas estão tramando mal contra a gente e ficam à espreita, ficam em esconderijos, buscando a quem possa tragar. Esse é o papel do inimigo de Satanás, do inimigo de Deus, mas também é o papel dos filhos dele, das pessoas que estão no mundo, que estão sem Deus, que visam guerrear contra Deus. Eles querem o mal dos filhos dele. Essa é a realidade, não temos como fugir. São situações revoltantes nas quais nós precisamos proteger o nosso coração. E para terminar, então, Davi dá um grande conselho para nós. Ele fala: mantenha a esperança. Situações revoltantes fazem com que a gente perca a esperança. Nós somos cheios, passamos a ser cheios de desânimo, de depressão, de estresse. Desistimos de sonhos, de buscar um futuro, de sonhar com as coisas com Deus, e muitas vezes paramos, desistimos por tanto desalento. E não enxergamos e fechamos os olhos para o que Deus está fazendo, para o cuidado de Deus. E Davi fala assim: mantenha a esperança e olhe. Olha só o que Davi fala aqui, versículo 34. Ponha a sua esperança no Senhor e ande com firmeza pelo caminho dele. Isto é, não vacile, não abandone, não diminua o seu caminhar com Deus. Ande com firmeza pelo caminho dele. Quase 2 anos de pandemia. Quanta esperança foram perdidas. Fomos impedidos de estarmos em comunhão com Deus como igreja, num lugar fixo. Mas estamos lutando, batalhando para mantermos a nossa comunhão, a nossa alegria, o cuidado uns com os outros e andarmos com firmeza pelo caminho dele, não abandonar. Deus nos deu o privilégio de lutarmos de uma forma muito especial por esse tempo durante a pandemia. Cada um de nós devemos avaliar como que foi o meu relacionamento com Deus e com o povo de Deus nesse tempo. Veja aqui: ponha a sua esperança no Senhor e ande com firmeza pelo caminho dele. Mantenha a esperança. Ele o honrará e lhe dará a terra. Novamente, ele vai manter a nossa comunhão com ele. E você verá os perversos serem destruídos. Observe, olhe os que são íntegros e justos. Um futuro maravilhoso esperam os que amam a paz. Então, mantenha-se a esperança e olhe, perceba o que Deus já está fazendo, o que Deus está preparando para você, para nós, para o povo de Deus. O Senhor salva os justos. Ele é a sua fortaleza em tempo de aflição. Nós vimos nos textos anteriores quando vier a calamidade e agora a ideia de aflição. O justo, por sermos justos, não estamos isentos de passar por aflição, por calamidade, por tristeza. A diferença é que quando o perverso passa por isso e quando chegar a morte ou a volta de Cristo, a vida dele acaba e vai continuar só em sofrimento e em julgamento. Nós também passamos por calamidade, por tristezas e por aflição. Mas tanto já como no futuro, Deus tem um futuro maravilhoso que espera aqueles que amam a paz. A ideia aqui, a paz, é esse vínculo nosso com Deus, onde não existe nenhuma barreira. Essa paz que guarda o nosso coração e que nos liberta do nosso pecado para nós termos uma comunhão íntima com Deus. Se você ama essa paz, você tem um futuro maravilhoso que Deus construiu para nós. Nós vimos hoje, então, como proteger o nosso coração diante de situações revoltantes. Eu sei que cada um
de vocês que estão ouvindo esse estudo agora sabe. Talvez não tenha caderno, não tenha papel, não tenha folhas suficiente para você alistar tantas situações revoltantes. Talvez teve até algum momento que você se revoltou até contra Deus. Porque a nossa vida é caracterizada por aflições. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus Cristo protegeu seu coração para que naqueles momentos ele pudesse ter atitudes que revelasse, que glorificasse a Deus. É interessante que no último dia da sua vida aqui na terra, Jesus Cristo teve uma sequência de atitudes. Em vez de ele agir com o seu direito, com o seu poder, ele agiu protegendo o seu coração, dando palavras, cuidando, aconselhando, perdoando, dando ministério para João, para Maria. Maria cuida de João, João cuida de Maria. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Hoje estarás comigo no paraíso. Ele era objeto de zombaria. Ele era o Deus, o Criador de todas as coisas, inocente, sendo julgado como um grande criminoso. Então, em Jesus nós temos o maior exemplo de como nós podemos proteger o nosso coração diante de situações revoltantes. Não é deixar de fazer alguma coisa, mas é fazendo coisas positivas. Vamos recapitular? Confie no Senhor e não inveje os ímpios. Aquiete-se e abandone a ira. Contente-se e não seja ganancioso. Seja generoso e não avarento. Seja encorajador e não malicioso. Mantenha a esperança e olhe o que Deus está fazendo e que em breve acontecerá para aqueles que amam a paz, amam a Deus. Algumas palavras para nós terminarmos e refletirmos sobre o que nós falamos. Sentimentos ruins acometem os servos do Senhor. Nós não estamos isentos de termos sentimentos ruins. Eles causam destruição e crescem se não forem impedidos a tempo. Sentimentos ruins acometem a todos nós. Todos nós somos sujeitos a eles, por causa de situações revoltantes. E esses sentimentos ruins causam destruição para nós, nos perturbam. E eles crescem cada vez mais se não forem impedidos, se nós não dermos um breque. Então, por causa disso, nós precisamos dar atenção, ficarmos atentos, estarmos espertos, avaliarmos, fazer uma autoconfrontação, pedirmos para as pessoas nos ajudarem. Então nós temos que abandonar e temos que vencer esses sentimentos ruins, fazendo o certo, fazendo o correto, tendo Jesus como maior exemplo, seguindo essas regras, essas dicas que Davi deu hoje aqui. A prosperidade e felicidade real do ímpio é somente aparente, mas a punição deles é real e iminente. Está breve para acontecer. Então, essa é a maior motivação para nós confiarmos, aquietarmos nosso coração em Deus. A esperança nos bens é passageira e inexata. Você pode lutar a vida toda para ir ter uma segurança por causa daquilo que você vai construir, aquilo que você vai armazenar. Mas daqui a pouco a traça e a ferrugem consome. Você pode perder simplesmente por causa de um vírus tão fraco, tão pequeno, tão minúsculo, tão invisível, que pode levar embora todo aquele esforço maluco que a pessoa teve durante toda a sua vida. Enquanto a esperança em Deus é segura, é fundamentada em um amor que nunca passa. A nossa segurança, ela está alicerçada nos méritos de Jesus. Ele nos comprou. Tanto Jesus nos segura com as suas mãos, como o Pai também nos segura com as suas mãos. O Espírito Santo nos selou para garantir a nossa chegada, a nossa redenção. É um amor incondicional, é um amor que nunca passa. Não depende nem de nós, depende de Deus, da sua glória, porque o Pai nos escolheu, o Filho nos salvou, o Espírito Santo nos selou
para o louvor da sua glória. Isso não vem de nós, para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. Então aqui nós vimos hoje como nós podemos proteger o nosso coração de situações revoltantes. Eu espero que isso transforme a sua vida, te ajude a lutar dia a dia, a buscar em Deus. E cada vez mais que nós vamos ter essas vitórias, nós teremos mais certeza e mais convicção e a realidade de estarmos na terra, isto é, no lugar onde Deus habita, no lugar da habitação de Deus, da comunhão de Deus, da comunhão dos santos, no lugar de adoração a Deus, no lugar de louvor a Deus, o lugar onde Deus fala, onde Deus transmite. Isto é, nós não sairemos da presença de Deus, da comunhão íntima com Deus. Ele não vai nos tirar, não vai nos abandonar. Que Deus tenha te abençoado, te fortalecido, te encorajado, principalmente nesses últimos dias que são dias muito maus, com situações revoltantes. Que Deus te abençoe. Vamos orar?